E aí, pessoal? WinPocket 10 sobre o Waze. Olha, eu vou falar uma coisa que eu não estava esperando. Essas WinPockets estão dando tão certo que eu tô tendo que efetivamente não dar só uma dica, mas várias dicas. Então, o que eu vou mudar agora? Eu vou dar vários conceitos do que a empresa traz, no caso do Waze, e eu vou eleger uma que é mais legal, ok? Porém, assim, conhecimento nunca é demais. Então a minha ideia é trazer as 3 sacadas que eu vejo do Waze e eu vou eleger uma delas. Mas você tem a liberdade de usar todas elas. Porque o objetivo da WinPocket é fazer o cliente falar com você, ele ter uma perspectiva diferente de você. E se for uma coisa que você não sabia, pum, agrega. Se você já sabia, usa que talvez o cliente não saiba. Então, na nossa WinPocket 10 você entendeu a sacada do Waze? E aí eu vou trazer para vocês. Vamos lá. Primeira sacada dele, que é a mais óbvia que a gente conhece, é a capacidade da gente mandar informação na hora para você poder dizer como o trânsito está. O Google, por isso que eles compraram o Waze, como eles faziam antes? Ali tem um tráfego usual, eles faziam por algoritmo, né? Normalmente esse horário é assim. Então você não conseguia muito definir a rota pelo histórico online, mas sim pelo histórico passado. Então a primeira sacada deles foi essa. Mas essa não é a mais importante. Por quê? Porque o feedback, ele trouxe o quê? O trânsito. Legal, eu consigo saber online das pessoas que estão passando lá. Porém, isso é muito legal para o usuário, mas tem que ter a parte financeira. Lembra? A gente tem a parte financeira que a gente tem que sempre entender. Lembra os primeiros WinPockets? Onde a empresa está ganhando lucro, aonde a sacada, por que o Google pagou zilhões pelo Waze. E aí vem a segunda sacada, que é o trajeto. O que acontece? Como ele consegue ter os feedbacks das pessoas do trânsito, ele acaba montando um trajeto real, online, que antes você não conseguia. Então se um monte de gente começa a mandar lá que tá trânsito, ele consegue fazer esse desenho. Então essa é outra super sacada, porque pelo fato de ser online, você consegue desenhar o mapa. Mas essa ainda não é a maior sacada. Calma, qual que é a maior sacada? Eu vou colocar um asterisco grandão aqui. É o mapa. O que aconteceu? Hoje, para você ter o TomTom, para ter o Google Maps, essas coisas, eles precisaram receber os mapas, tirar foto de satélites, passar com aquela combizinha lá para poder filmar, entender as localidades, filmar tudo. Não que isso não tenha sido necessário, porque eles estão usando para outras coisas. E o Google fatura muito com isso. Mas a grande sacada do Waze é que, na verdade, ele não vem com os mapas. Ele é um tapete branco. E aí o que acontece? Conforme os carros vão desenhando, ele vai entendendo as ruas. E qual que é a sacada disso também? Primeiro, ele entende as ruas. Segundo, se a prefeitura muda o sentido da rua, o que acontece? O Google precisa se ligar, a prefeitura precisa avisar e uma série de coisas. Nele não. Se todos os carros sempre passavam assim, e aí eles estão passando assado, ele automaticamente entende que a rua muda o sentido. Olha que sacada. Então imagina, você está no tráfego, está no trajeto, está no trânsito, e de repente o negócio vira ao contrário, ele não precisa alterar o mapa, simplesmente aquele mapa se altera organicamente, porque os fluxos mudaram. E aí, olha a sacada disso. Poxa, se eu já... vamos lá, pessoal. A maior sacada, deixa eu fechar aqui, é o mapa, é o fato dele ser um pano branco e você vai desenhando os mapas. Mas a outra sacada que por exemplo, se eu tenho uma loja naquele local e eu tenho um tráfego assim, e mudou o tráfego, eu consigo saber qual vai ser o impacto na minha loja, em vendas. Então assim, as informações são tão ricas porque elas são online e não tem que ter todos os mapas detalhados. Então é um negócio que é uma mega sacada e, logicamente, depois que o cara inventou, você fala, é óbvio. Mas quem pensou nisso? O Waze. Então, pessoal, essas são agora as 3 sacadas. A minha ideia é sempre eleger uma delas e na minha opinião, essa é a maior. Eu fiz o do Uber, eu fiz do Google, vou fazer do Facebook e eu vou dando um monte de sacadas. No Uber e no Google,
eu dei a principal, mas falei de várias. Agora o que eu vou acrescentar no nosso modelo é começar a escrever todas as outras, e de novo, que eu enxerguei. Você pode ter enxergado outras pessoas enxergam outras, e a gente vai crescendo essa rede. Mas a grande sacada é, fale com o cliente sobre essas grandes sacadas. Ou faça perguntas que remetam a ele pensar junto com você e te dar mais credibilidade. Não esquece de dar o like, visitar, tem os meus livros para você comprar, tem os treinamentos para você comprar, mas Win Pocket nos clientes, fazendo ele conversar com você e aumentar ainda mais a percepção do seu trabalho. Eu sempre encerro deixando o nosso whiteboard para você tirar a foto. Até mais!